Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Ribe e eu estou aqui com muita honra para moderar esse painel, o crescente negócio do streaming de futebol no Brasil, um assunto muito em voga, cada vez mais em voga, todo mundo tá falando sobre isso. E eu tenho hoje aqui comigo nesse painel quatro pessoas muito importantes desse meio esportivo barra mídia esportiva aqui do país. Bernardo Itre, que é VP Executivo de Marketing e Comunicações da Federação Paulista de Futebol, Caetano Marcelino, que é gerente de Direitos Esportivos e Relações Internacionais do Clube de Regatas do Flamengo, o Fábio Medeiros, que é vice-presidente de esportes da Warner Media Latin America, e o Guilherme Augusto Figueiredo, fundador e CEO da N Sports. Então, para a gente não perder tempo, que a gente tem pouco tempo hoje nesse painel, temos aqui hoje dois representantes de empresas de mídia, dois representantes de donos de direitos, né, um clube e uma federação, e eu vou começar com o Fábio. Fábio, você foi um dos primeiros a colocar o futebol em uma plataforma de OTT aqui no Brasil com esporte interativo, e a gente tem visto aí nos últimos anos novos players que estão chegando nesse mercado, os players já antigos tentando se adaptar. Eu queria que você compartilhasse um pouco dos aprendizados que você teve com esses novos players que estão começando a navegar por esse mundo agora. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos amigos que a gente está revendo aqui nessa sala virtual. Obrigado pelo convite de participar. De fato, a gente começou com o OTT em esporte, no esporte interativo, né, no produto que a gente chamava Esporte Interativo Plus, já há muito tempo, quando ninguém imaginava isso ainda, naturalmente se apoiando um pouco no nosso negócio, que era de canais, né, onde a gente comprava os direitos financiados pelo modelo de negócio linear, e através disso a gente conseguia ter o direito para explorar no OTT. O início foi muito difícil, a gente fez um ano meio teste, onde a gente tinha assim, 5 mil inscritos, ou 5 mil pagantes, e a gente tentou manter esse primeiro ano com os 5 mil para a gente ver como é que funcionava o serviço, qual era o nível de reclamação, o nível de atendimento. Foi uma estratégia conservadora de fazer um primeiro ano com um número controlado de assinantes, e aprendeu bastante nesse ano, errou, trocou fornecedor, trocou um monte de coisa para começar a ter uma escala um pouco maior. E foi um projeto muito bem sucedido. Agora as estratégias da empresa mudaram um pouco, são outras, a gente vai adaptando às novas necessidades do mercado, mas acho que o que mais marcou, Felipe, assim, nesse início, foi a gente perceber não só a quantidade de pessoas, que o número de assinantes que foi crescendo bastante, né? A gente chegou a ter Copa do Nordeste, depois veio a Champions como grande destaque, é o comportamento do consumidor, né? O tempo médio que as pessoas gastavam dentro de um OTT, mesmo o cara que já pagava a OTT, esse cara passava muito pouco tempo assistindo. E ao longo do tempo você foi vendo que esse comportamento de consumo foi mudando e o tempo médio de cada pessoa dentro da plataforma foi crescendo bastante. E hoje a gente sabe que é uma coisa que quase faz parte da vida do torcedor, né? Do ser humano de uma maneira geral, mas do torcedor. E principalmente quando você analisa essas gerações mais novas, né? Eu tenho um laboratório aqui em casa com 3 filhos em idades diferentes. É impressionante, né? Como eles nem entendem a lógica de existir algo que seja linear, né? Não faz mais parte do dia a dia deles essa lógica. Então, é algo que para a gente foi meio desbravador e uma quebra de paradigmas. A gente foi vendo as pessoas se adaptarem. As pessoas mais velhas, como a gente e tal, alguns mais velhos ainda têm, às vezes, uma dificuldade, mas, em compensação, os mais novos já nem entendem que existe uma outra realidade que não seja essa. Então, acho que é uma realidade que chegou para ficar, uma experiência muito boa que a gente teve e que, de certa forma, ajudou e continua ajudando a empresa a tomar decisões nesse caminho. Só para antes de passar para o próximo, você falou uma coisa que eu achei bastante importante ali no início, né? Que foi a questão da experimentação, de começar devagar. Você acredita que esse é o caminho para quem nunca navegou por esse universo de transmissões via streaming? É de fato entender que é um jogo de longo prazo e que é preciso começar devagar, experimentando? Eu acho que hoje tem ferramentas que você encurta esse caminho que a gente teve, né? A gente, como estava desbravando, a gente não tinha muita referência, não tinha nem com quem conversar para entender. Mas sim, né? Mesmo você pegar um outro comportamento, quando a gente teve a Champions de graça no Facebook, que era um streaming gratuito, também teve um ano ali de adaptação, né? As primeiras transmissões, pouca gente entrava para ver, tinha gente que entrava na transmissão e perguntava, mas na TV mesmo vai passar quando?
A pessoa não estava satisfeita de ver ali, né? Porque era algo que, de certa forma, machucava a lógica de como assistir futebol. E a gente terminou essa parceria com a Champions no Facebook com a final com 4,3 milhões de pessoas simultâneas vendo, né? Então, mesmo num outro formato que era gratuito, também teve esse período de adaptação. Então, quem quer que faça, seja qual for o modelo de negócio, inevitavelmente vai passar por um período de adaptação, de aprendizado, de erros e acertos. Como eu falei, acho que é mais curto hoje porque tem atalhos e tem gente já com experiência, mas inevitavelmente tem um período de tomar uns tombos. Perfeito. Caetano, você agora pelo lado do clube, né? Falando do Flamengo, o Flamengo hoje ele tem dois produtos de streaming. Um é um mais convencional, que é a Flá TV no YouTube, enfim, super sucesso, milhões de inscritos. Mas ainda no ano passado vocês lançaram a Flá TV+, que é um direct to consumer pago. Eu queria entender como que esses dois produtos se complementam e como que o Flamengo pretende continuar com a Flá TV Mas nesse pós-campeonato estadual. Antes de eu falar da Flá TV, o Fábio foi falando sobre um breve aí da história, né, do streaming. Eu foi me tocando aqui porque eu fui cliente em todas essas fases que ele falou, né? Menos a fase de 5 mil, mas nas outras fases ali. E eu te confesso que eu não tive esse problema em assistir no Facebook, eu achava ótimo, que eu simplesmente conseguia assistir em qualquer lugar. Então, eu acho que é um pouco disso que ele está falando, do comportamento, né? E a Flá TV, ela tem, realmente, são dois produtos. A Flá TV, no nosso canal no YouTube, no Facebook, é aberto com muita variedade. A gente fala com muitos públicos, então a gente tem desde o infantil, que é o Flamiguinhos, que é como se fosse uma galinha pintadinha, até, né, os programas que recuperam a memória, que falam ídolos, não só ídolos do futebol, tá? Assim, a Flá TV, ela fala com todos os esportes, e o Flamengo é um clube multiesportivo que tem essa na veia de recuperar e relembrar a sua história. A Flá TV+, ela nasceu a gente teve um benefício aí da lei do mandante, que a gente iniciou ali um processo de streaming, primeiro aberto ao público, depois, como o Fábio também falou, né, de acertar em alguns, errar em outros. O nosso também foi mais ou menos assim. A gente teve escolhas muito certas, algumas escolhas não tão boas assim, e a gente foi entendendo melhor como o público reagia em função disso. Acho que esse é o ponto mais importante desse momento agora do streaming, que você consegue sentir diretamente a aceitação do público ou não aquilo que você está fazendo, né? E a gente teve essa possibilidade de testar num campeonato que nos possibilitou isso, né? Assim, em função da legislação, em função do momento do ano, em função da nossa estratégia também para o momento, e aproximar o torcedor do clube, né? Esse, para mim, é o ponto primordial e o porquê do nascimento da Flá TV, e logo depois da Flá TV+, que é um serviço de pay-per-view para o Campeonato Carioca, e que vai se perdurar durante o ano, esse próximo ano. A gente tem a intenção de lançar isso no futuro próximo, mas sempre mantendo o olho no nosso torcedor, com narrações específicas para os nossos torcedores. Então, isso parte desde a aquisição dos narradores que são rubro-negros e conhecem a história. Então, a gente tem um narrador hoje específico para o basquete. Óbvio que ele faz outros esportes também, mas você sabe que o cara é basqueteiro, você conhece a linguajar, quem gosta, né, do esporte em específico, se traduz muito na audiência. Então, por isso que a gente tem hoje dois produtos que falam com o mesmo público, mas de uma forma e de um relacionamento diferente com cada um deles. Não, com certeza, e, cara, a evolução foi nítida. A Flá TV+, esse ano, um produto, realmente, isso que você falou faz muito sentido. Um primeiro ano de muito aprendizado, erros e acertos, o que é normal, e esse ano, um produto claramente mais evoluído. Então, parabéns aí para vocês do Flamengo por essa iniciativa. Gui, a N Sports também é uma pioneira aqui no Brasil quando a gente fala
de transmissões esportivas via internet. Eu queria que você falasse primeiro quais foram e quais são hoje, na sua visão, os principais desafios que a gente encontra para massificar essas transmissões via internet, as transmissões esportivas via internet aqui no Brasil. Uhum. Boa tarde a todos, agradecer novamente a da Táxis pelo convite, prazer falar de novo com os amigos aí, Caetano, Bernardo, Fábio, Felipe, sempre moderando super bem. Acho que hoje realmente, né, em esportes, nós estamos aí com 15 canais, né, entre pagos e gratuitos, né, gerenciando acho que o grande diferencial nosso é justamente essa condição de criar o canal individual de cada uma das entidades, né? Então, hoje nos Olímpicos, ali com o Canal Olímpico do Brasil, CBDA, CBAT, enfim, uma série de canais gratuitos e também com outros canais pagos, como Paranaense, Catarinense, Superliga de Vôlei, Liga Futsal e assim por diante. Eu acho que o grande desafio e aí a gente mudou bastante, né, durante a pandemia, acho que uma coisa que aconteceu, se é que a gente consegue, né, tirar alguma coisa positiva da pandemia, foi essa mudança de hábito para o digital. Então, assim como o Fábio falou, ali em 2019 a gente tinha isso, assim, pô, mas vocês estão vendendo um pacote pela internet, não faz sentido nenhum, né? E cadê onde que passa na TV? E hoje não existe mais isso, né? Então, depois das lives dos sertanejos, depois de todo aquele boom de lives no início da pandemia, hoje não é mais uma questão, e aí fica uma briga muito mais pela atenção do usuário agora, né? Acho que a questão do digital ela já não existe mais, mas existe uma briga muito grande pela atenção do usuário como um todo. No nosso caso, especificamente, a gente trabalha bastante com nichos, né? Realmente, acho que a gente apostou no modelo em que vários nichos pequenos formariam um grande nicho e, a partir daí, a gente monetizaria das diversas formas. Então, naturalmente, aqueles conteúdos que são pay-per-view, eles têm uma audiência, né, um número menor de pessoas, mas que pagam por isso e acabam tendo um serviço um pouco mais premium. Mas hoje a maior parte dos nossos canais e a maior parte das nossas transmissões são gratuitas. E aí uma coisa que a gente mudou bastante foi que antes a gente trazia 100% exclusivo para a plataforma, e hoje não, né? Hoje a plataforma de OTT da N Sports em si é parte da entrega que a gente faz para as entidades esportivas quando a gente trabalha. Mas hoje a gente mesmo já trabalha com distribuição em diversas plataformas, às vezes no YouTube da própria N Sports. Estamos fazendo agora na Liga Nacional de Futsal, por exemplo, já fizemos no ano passado um teste, esse ano a gente fechou toda semana um jogo da LNF no Twitch com o Estagiário, que é um dos streamers da Fúria. Vamos fazer agora também com a Superliga de Vôlei um teste com a Nazinha, que é uma das streamers da tribo, enfim. Então, a gente está buscando essa distribuição e buscar públicos novos, né? Acho que especialmente nas modalidades, a N Sports, ela nasce para dar visibilidade para aquelas modalidades que não tinham espaço na mídia. Então, acho que manter numa plataforma única, OTT, era contraproducente em alguns casos, e a gente acabou distribuindo e fazendo um trabalho muito mais de gestão geral dos direitos do que simplesmente só uma plataforma de streaming, né? A gente tem trabalhado na transformação digital do esporte como um todo. Perfeito, cara, perfeito. Um trabalho muito bacana que vocês fazem, eu acompanho já há bastante tempo. Bernardo, cara, assim como o Caetano falou do Flamengo, né, a Federação Paulista também tem 2 produtos. Tem o YouTube do Paulistão, né, que transmite um monte de jogo, conteúdo pra caramba. Eu estava até mostrando isso para um amigo meu, esse torcedor da Lusa, inclusive, estava cortando o cabelo no sábado, e ele falou, pô, onde é que eu vou ver o jogo da Luz e tal? Eu falei para ele, cara, tem aqui o YouTube da Federação Paulista, vai passar, ele não conhecia, ele ficou super feliz com isso, mas ao mesmo tempo vocês também têm o Paulistão Play, que é pago. Então, falando especificamente sobre o Paulistão Play, eu queria que você contasse um pouco como que tem sido essa experiência para a Federação Paulista, e já emendando também qual que é a importância, a gente geralmente fala do campeonato da primeira divisão e tudo mais, mas qual que é a importância desses campeonatos mais secundários nessa experiência do Paulistão Play? Boa tarde a todos, boa tarde, Felipe, obrigado aí pelas palavras aí, Fábio, Gui, Caetano, enfim, obrigado aí pelo convite. O Felipe, na verdade, eu acho que o Paulistão Play ele acaba sendo um resultado de acho que, voltando um pouco na resposta na pergunta que você fez para o Fábio, né, do processo dos testes, né, do caminho, como isso é feito, né?
O trabalho da Federação Paulista com o streaming ele já vem desde 2016, né? Então a gente já vinha trabalhando disso há bastante tempo, especialmente nessas competições que não tinham visibilidade, né? Como a N-Sports faz muito bem com futebol e com outras modalidades, mas a gente dá a oportunidade para os torcedores terem acesso aos jogos que naturalmente eles não tinham no modelo anterior, né? E a gente sentia, e falando especificamente pelo Paulistão Play, a gente sempre usou plataformas de terceiros, né? Com parcerias, comercialização de direitos com plataformas de terceiro. Como é o caso do YouTube hoje, né? Aberto, como é o caso da Warner Media, como é o caso da Eleven, por exemplo, que a gente já tem acordos, falando do digital, né? E aí a gente teve, né, nesse processo, a gente teve um entendimento de que a gente precisava dar um passo olhando para uma plataforma de OTT própria e que ela conseguisse reunir ali todos os conteúdos que já são gerados pela Federação Paulista de Futebol, pela FPF TV, para os torcedores, mas com a possibilidade, de gerar o engajamento do torcedor numa plataforma própria e a gente construir uma base de dados consolidada de torcedores, né? Acho que esse é um ponto fundamental do projeto, né? Conhecer o nosso torcedor, ele seja do interior, seja da capital, seja do torcedor do Bandeirante de Birigui, seja o torcedor do Palmeiras, né? Acho que a gente tem que entender esse torcedor e saber como tratá-lo, olhando para gerar visibilidade para os clubes, gerar visibilidade para as competições e, ao mesmo tempo, gerar oportunidade de incremento de receita para os clubes e para as competições. Então, o Paulistão Play veio nesse caminho e ele se consolida nesse ano com o Paulistão, olhando para o primeiro semestre nosso, com uma convivência inédita, né, com o Premier, né? O Premier é o pacote, a gente comercializou o pacote pay-per-view de todos os jogos, exceto 13 jogos que são exclusivos da Warner, e aí a gente criou também a convivência com o Paulistão Play, não para canibalizar o Premier, porque o Premier é um produto super relevante, já tem uma base super consolidada, mas para que a gente pudesse crescer uma base e consolidar uma base de dados, que é algo que a gente já vinha projetando para trabalhar fazia bastante tempo. Então, o Paulistão Play está no seu início de fase paga, né? A fase paga dele terminou no Paulistão. Agora é uma outra estratégia que a gente vai seguir ao longo do ano, com as competições de Série A2, Série A3, Segunda Divisão, Copa Paulista, enfim, a gente tem outras competições que vão acontecer ao longo do ano, feminino, sub-20, que a gente vai distribuir no Paulistão Play, mas num outro formato. Mas acho que nosso projeto com o Paulistão Play foi criar uma plataforma própria, consolidar todos os ativos de transmissão que a gente já trabalha e, principalmente, olhar para uma criação de uma robusta base de dados de conhecimento dos nossos torcedores aqui. Muito legal, uma estratégia até muito parecida com o que a La Liga fez, né? Com La Liga Sports Play, se não me engano o nome, Sports TV, enfim, mas que também é muito parecido, né? Uma plataforma gratuita, onde o objetivo é a base de dados, e o mais legal, assim, eles foram, inclusive, em outras federações espanholas de outros esportes para botar as transmissões ali dentro justamente com esse foco, né? De você atrair mais pessoas ali dentro, você começar a construir uma base e conhecendo. Então, muito bacana essa estratégia. Fábio, falando contigo novamente, por que vocês decidiram incorporar os direitos esportivos, né, direitos importantes, como a Champions, como o Paulistão, no HBO Max? E eu queria também entender como que tem sido esse retorno para vocês. Legal. Bom, né? Voltando até, completando, a gente tinha o Esporte Interativo Plus aqui no Brasil, que com a mudança da marca para TNT Sports, né, o produto passou a se chamar Estádio TNT Sports. No entanto, com a renovação da Champions, a gente viu como estrategicamente para a companhia fazia mais sentido naquele momento o produto estar dentro de Max, no caso de Champions League que a gente está falando, né? Era o momento de lançamento da Champions no Brasil. A HBO Max inicialmente não tinha sido pensada para ter esporte ao vivo, né? Quando ela foi criada lá atrás, naturalmente pensando inicialmente no mercado americano, era toda feita baseada no que era o Netflix, uma plataforma de filmes e séries. No entanto, com a aproximação da chegada da HBO Max no Brasil,
casou mais ou menos com a época de renovação de Champions, a gente começou a fazer começou a ter essas conversas com o Max, explicando quão importante seria para um produto como a HBO Max ter um produto que nem a Champions, que a diferencia da concorrência, que tem um apelo muito forte no Brasil. A gente tinha um histórico, não só de OTT, mas a gente tinha um histórico também dos números de Facebook que mostravam uma conexão do consumo digital com a Champions, né? A Champions tem a característica do horário, né? Que é durante a tarde, fim de tarde. Então, todas essas características somadas fez com que a gente conseguisse convencer a empresa que estrategicamente poderia ser um passo importante estar em HBO Max. E não só deu certo no Brasil, como deu certo no México, né? A gente conseguiu a renovação da Champions no Brasil, compramos a Champions para o México, foi a nossa porta de entrada em esporte no México, e os resultados estão sendo muito, muito, muito bons, muito bons. Vou dizer que estão me surpreendendo, minha expectativa era muito alta, mas está surpreendendo quase toda a empresa, porque se acreditava na importância do esporte, mas não com esse apelo para assinatura, para audiência. Então, a experiência foi muito legal. Essa experiência ajudou a gente a tomar a decisão do Paulista, que a gente também entrou agora com os jogos na HBO Max. Então, acho que essa relação do esporte, a relação do fã, né, do fã querer ver o seu time, a gente sabe que a relação com a Champions é um pouco diferente do Paulista, né? O cara que torce para o Corinthians, Palmeiras, é uma relação muito mais forte, muito mais... A Champions tem... As pessoas gostam de uma maneira um pouco mais leve, mas ainda assim querem ver o Neymar, querem ver o Cristiano Ronaldo, querem ver o Messi jogando. O Paulista, você vê seu time de qualquer forma, né? Seu time pode estar com péssimos jogadores, ótimos jogadores, ele é seu time e você quer ver seu time de qualquer maneira. Então, uma relação também diferente, que também foi um aprendizado muito legal e mostrou que foi uma estratégia certa de aquisição de assinantes, de gerar audiência, né? Mesmo em jogos que a gente concorreu nas finais, agora, por exemplo, com TV aberta aqui no YouTube, mesmo tendo o delay da HBO Max, né, que como é uma tecnologia que passa por uma fase a mais, ela tem um delay um pouquinho maior, a gente teve a audiência legal, acho que muito pela maneira que a cobertura que a gente faz, né, que todo mundo que conhece bastante, assim, o jeito que o esporte interativo, o TNT Esportes faz, de engajar as pessoas, não só promovendo o jogo, mas promovendo as histórias, promovendo o que tem por trás, no caso do Paulistão, né, as histórias que estão por trás do Paulistão, que levaram o Paulistão a ter o tamanho que ele é, a tradição, né? Então, essas coisas acho que faz com que as pessoas, mesmo tendo algumas outras opções, ainda tiveram uma audiência muito legal com a gente. Então, mostram, assim, que foi uma estratégia certa, porque tem um fato que quando acaba uma temporada, quando acaba um campeonato, se você tem um OTT que é só de esportes e você não tem esportes relevantes o ano inteiro, você tem um churn gigante. Quando você tem uma estrutura como a HBO Max, que o cara às vezes assina pelo esporte, mas na hora que ele chega lá, tem, na minha opinião, os melhores conteúdos do mundo, fica porque o cara é fã de Batman, de Harry Potter, de Game of Thrones, do que quer que seja. Então, ela é complementar. Claro que você pode ter uma outra estratégia quando você tem direitos suficientes para ter um produto standalone de esporte o ano inteiro. No nosso caso, no Brasil, no momento atual, essa junção da alta capacidade de conteúdo que tem Max com esses direitos esportivos foi uma combinação muito boa e o resultado foi muito, muito positivo. Muito legal. Champions League também conhecido como o terror das empresas, né? Toda terça e quarta à tarde, produtividade das empresas cai bastante. Inclusive, daqui a pouco vai começar a cair novamente. Pois é, estou aqui com um olho no peixe e outro na frigideira. Imagina na nossa, que se todo mundo gosta de esporte, fica difícil trabalhar. Mas chega, aí tem até uma desculpa, né, Gui? Pô, tô aqui estudando transmissão, como é que é, benchmark. Felipe, para não perder a piada, teve uma versão do Whey Plus que a gente fez logo no começo, que ele tinha um botão do pânico no cantinho da tela, você apertava esse botão e gerava uma tela de Excel. Excelente. Essa eu não sabia não, hein? É a cara do esporte interativo. Essa. Pô, demais. Essa é muito boa, muito boa. Mas, Caetano, cara, como eu estava falando, né? Evolução nítida nesse segundo ano da Flá TV+. Eu sei que falar sobre números específicos, cara, é assunto interno, você não pode. Mas assim, falando macro, foi dentro do esperado, os números da Flá TV+, a audiência da torcida do Flamengo, vocês acham, o que vocês acham que precisam melhorar para que tenha mais ainda assinantes num próximo ano? E até uma curiosidade que eu tenho, que eu até pensei agora, que eu acho bacana, quem assina a Flá TV+, não vê só jogos do Flamengo, né? Consegue ver outros jogos do Campeonato Carioca. Você
tem esse tipo de noção? Se tinha muito rubro-negro que ia, assistia outros jogos também, ou pessoas que de repente nem são torcedores do Flamengo, mas acabaram assinando e acabaram assistindo também. Passa um panorama para a gente dessa experiência desse segundo ano da Flá TV+, por favor. Beleza, como você falou, realmente, números é muito difícil, mas eu posso tranquilamente falar sobre a expectativa, né? A gente estava dentro da expectativa, na verdade, a gente superou aqui o que a gente tinha projetado, financeiramente, inclusive, e o mais importante é de audiência e, mais importante do que a audiência, é a estabilidade do serviço. Esse foi a nossa maior preocupação desde o início, entregar um serviço estável que o torcedor possa confiar que vai assistir o pré-jogo inteiro, né? O Fábio falou sobre a veia de comunicação que o Esporte Interativo acertou ali, e a gente tem como referência realmente fazer um baita de um pré-jogo, envolver, contar grandes histórias e tal. Mas mais importante do que isso é o quão estável vai ser a nossa transmissão durante o tempo inteiro. Então, isso aí foi com muito... a parte que ninguém fala é que você tem que ficar brigando muito com o seu fornecedor / parceiro, porque você quer o melhor para o seu público e você não pode passar por algum tipo de situação que você poderia ter se programado melhor e, por qualquer tipo de falha de comunicação, não aconteceu, e o impactado é o torcedor. E, assim como o torcedor ele é passional com o técnico e o time, ele também é com o serviço que ele está acessando exatamente esse momento ali de paixão. Isso foi primordialmente para a gente o mais importante, e esse ano já teve uma diferença grande de entrega, e em relação a isso a gente está muito satisfeito, só que não é suficiente, né? Quando você falou dos outros jogos, né, a gente tem... eu, por exemplo, assisti Botafogo e Fluminense, que foi a semifinal, na Flá TV. Eu até sabia onde ia transmitir no outro, só que eu queria ver como é que estava passando na Flá TV, né? Se tem algum tipo de comentário que eu possa fazer para melhorar a nossa transmissão. Porque quando você vê jogo de outro time, você consegue assistir o jogo de uma forma um pouco mais imparcial. E aí a melhoria em algo que você não estava vendo, porque você fica não cego, mas você tem um astigmatismo muito forte ali quando você está assistindo o seu time. Então, para a gente foi importante medir isso. As audiências dos outros jogos, é claro que na fase que chega próxima da classificação para o play-off, acentua muito, porque os times que estão jogando com atletas do Flamengo são mais assistidos. Tem atletas emprestados, tem outros que já jogaram, então tem uma atenção um pouco maior, mas realmente foi uma estratégia que todo mundo podia passar aos jogos de todo mundo, e a gente pôde medir aqui dentro da nossa plataforma o que tinha mais tração. Para a gente foi um baita de um laboratório a medição dos outros e como isso influencia no resultado no total. Muito legal, muito legal. Gui, quando a gente fala, né, sobre OTT e fonte de receita, geralmente o foco é assinatura. E você falou algo muito interessante na sua primeira participação, que vocês têm vários tipos de modelos. Vocês têm pay-per-view, enfim, tem um monte de transmissão que é gratuita. Então, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal também de outras opções de receita que uma plataforma de streaming pode se aproveitar. Queria que você falasse um pouco sobre o que você já explora hoje na N Sports, mas também outros modelos que você tem visto aí pelo mercado que você considera interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Um ponto muito importante que o Bernardo comentou foi a questão dos dados, né? A partir do momento que você tem uma plataforma própria, aí já se inicia o valor na aquisição dos dados. Então, hoje, a gente tem várias partidas, por exemplo, do canal, eventos do Canal Olímpico do Brasil gratuitos, em que a pessoa se cadastra para assistir, 100% das pessoas se cadastram, e isso, naturalmente, é oferecido também dentro de pacotes comerciais, né? Como é que a gente consegue se relacionar com esses heavy users, que normalmente são de esportes, os nossos usuários. A gente brinca na N-Sports que não existe uma receita mágica, né? Especialmente com direitos menores, todos eles, mas especialmente com direitos menores, não há uma receita mágica, né? Não é que o pay-per-view vai pagar tudo, ou a publicidade vai pagar tudo, não, na verdade é uma soma
de receitas possíveis a partir de um determinado produto que é criado com a transmissão, que leva à monetização da plataforma ou do direito em si. O pay-per-view é com um potencial maior de escala, então não são todos os produtos, naturalmente, que têm um potencial para pay-per-view, e a gente mede isso com os cadastros, né? Então, a partir do momento que a gente faz eventos gratuitos, cadastra e tem um número suficiente para a gente falar, olha, agora sim é possível fazer um pacote de pay-per-view, porque a gente tem base, né? A gente tem massa crítica para transformar em assinante. Aí sim a gente faz a virada, com exceção do futebol, que já nasce sempre com a virada desde o início. Esse é um dos pontos. A publicidade é o segundo, e aí a ideia de ampliar a distribuição também, até fugindo, às vezes, até de plataformas digitais, né? Hoje a gente coloca eventos no Band Esportes, eventos no Sport TV, a gente mesmo acaba produzindo o sinal. O Troféu Brasil de Natação, que está acontecendo essa semana no Rio, o evento inteiro passa no Canal Olímpico do Brasil, as finais passam no Sport TV, em um acordo comercial que a gente cede o sinal para eles e aí tem entregas comerciais possíveis. Então, a gente acabou, né, em vez de concorrentes, a gente acabou virando parceiros de vários desses players. Então, a publicidade acaba sendo, sim, uma segunda fonte. Uma terceira é venda de direitos, né? Então, a partir do momento que a gente produz os jogos que não eram produzidos, existem uma série de direitos ali por trás, seja direitos de streaming for betting, sejam direitos de vendas internacionais, como a gente faz, né, de Superliga de Vôlei, de Liga Futsal. Então, ali acaba também aparecendo uma receita que, originalmente, até na criação da N-Sports, a gente nem conhecia muito bem o cenário, e hoje, já em todos os produtos que a gente adquire direitos, né, e a gente, um pouquinho até diferente do que o Fábio falou no início, nós não somos compradores de direitos, raramente a gente compra direitos. Via de regra, a gente faz a parceria com a entidade e, a partir daí, a gente gera receita e faz a divisão. Né? Então, a gente acaba sendo vendedores, muitas vezes sublicenciando direitos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, basicamente, essas três fontes, além da exploração natural de dados e mídia programática. E só para complementar, como é que você vê, e os outros também citam-se à vontade para dar a opinião de vocês, como é que você vê a questão, a gente tem visto muito, né, live commerce e tudo mais, como é que você vê essas microtransações sendo inseridas em transmissões esportivas? Você acha que a gente é um caminho inevitável? Você acha que isso é muito complicado? Falta muita tecnologia? Como é que você enxerga isso? Eu acho que não falta, né? Tem uma questão ali de escalabilidade ainda que tem que ser bem trabalhada, mas sem dúvida o live commerce vai ser um ponto a ser explorado nas transmissões esportivas. Acho que não tem muito como fugir disso, até pelo próprio hábito agora, né? O crescimento disso em lives de moda, por exemplo, e existe sim a possibilidade de trazer essas microtransações, não só de e-commerce, né, de produtos, mas, por exemplo, de betting, né, perfeitamente possível. Na verdade, o streaming for betting é isso, né, o oposto. Você tem o site de apostas, você coloca o streaming dentro, porque isso, teoricamente, e muitas vezes com dados mesmo, amplia a quantidade de apostas naquelas partidas, enfim, independente de que campeonato é, né, às vezes as pessoas apostam em torneios de tênis ou torneios que não conhecem muito bem, porque estão acompanhando aquele vídeo. Então, o streaming for bet até acaba sendo um pouco de uma transação em cima de um vídeo como esse. Mas sim, tem até outros direitos digitais, né? Enfim, até exploração ali de como a gente poderia trabalhar com NFTs, com criptos, uma coisa que a gente tem visto, se você pega os games, né? A forma de consumo é completamente diferente. Os usuários, eles brincam no jogo, muitas vezes ganham moedinhas que eles vão trocar por skins ou por elementos do jogo. E é perfeitamente possível fazer isso, por exemplo, com conteúdo gratuito, em que ele ganha moedinhas para, de repente, destravar um conteúdo pago, e a gente tem acompanhado um pouco isso e deve ir para um modelo parecido com esse também. Fábio, quer complementar? Não, só eu ia falar desse live betting também, mas ele pontuou, já tem hoje umas ferramentas que eu já vi em beta, assim, que são até assustadoras. Espetaculares. Você já tem um layer em cima da sua própria tela, que se tiver um pênalti, na hora já aparece o negócio, se apostar se foi pênalti, se foi, se não foi, se vai ser gol, se não vai. Acho que é um caminho que deve acelerar bastante com as autorizações acontecendo e tal. A gente sabe que tem bastante dinheiro envolvido.
tem sua polêmica, claro, mas eu acho que vai ser inevitável existir uma receita importante circulando nesse meio de aposta ao vivo integrado com o streaming. Só Com certeza. complementando aí também, além da questão de aposta aí que o Fábio e o Guilherme falaram, teve no Paulistão esse ano no YouTube, o YouTube utilizou live commerce, né? Durante as transmissões, que foi, enfim, matador, né? Você está assistindo o jogo Palmeiras e São Paulo, final do campeonato, Palmeiras ganha de 4-0, aparece a camisa do Palmeiras para você comprar ali na hora. Na hora. Então, assim, acho que esse fatalmente é um caminho fantástico para gerar cada vez mais venda, para gerar cada vez mais receita a partir disso. Em cima disso, Bernardo, você consegue compartilhar com a gente, obviamente que não números, mas se de fato teve aderência das pessoas e tal, porque isso de fato é muito interessante. Uhum. Poxa, eu não tenho esses números foi uma comercialização direta do YouTube, né? Não foi nossa, mas minha impressão, assim, minha sensação é que, cara, assim, acho que para mim soa como um matador, né? Acho que, como o Fábio falou, né? A possibilidade de você, se você está no streaming for bet, né? E você ter a opção de apostar no pênalti, né? O momento acabou de acontecer. É fantástico, né? Porque em vez de você sair, entrar num site e enfim, tem todo um caminho, uma jornada para você chegar lá. Então, eu não tenho os dados aqui em mão, mas me parece ser um caminho sem volta, né? Em matador. Só um ponto rapidamente também, a questão... Desculpa, Caetano, fala aí. Porque eu vi no Paulistão um tipo de programação de placa responsiva, né? Que você consegue... teve, acho que uma defesa difícil, ou chute na trave, ou assim, algumas pequenas coisas ali que já... Goal Binance. E aí já falava lá, defesa difícil mais X pontos e tal. Tudo para... E tinha do 1xBet também. Enfim, as empresas, parece que é melhor não falar, mas eu acho que o incentivo à resposta ali na hora, né, de você estar com LEDs ali vendo, e a sua atenção vai direto ali, né? Você já sabe, se você já está inserido dentro desse sisteminha ali, você está com o celular na mão e você recebe aquela informação na hora, é muito provável que a sua atitude seja diferente do que você parar e aí sim pegar o celular para fazer alguma coisa. Só um comentário rápido que eu ia fazer sobre o tempo médio assistido, né? Como o Fábio falou, o tempo médio assistido é enorme nas plataformas de OTT. A gente no futebol, em Campeonato Catarinense, Paranaense, chega a 1h05 de tempo médio no canal olímpico, 40, 42 minutos. E aí, realmente, você fica muito tempo ali. Um live commerce direto no player certamente impacta em potencial de consumo, não tem dúvida disso. Pessoal, faltam aí, eu acho que 8 minutos para a gente terminar. Eu vou fazer uma pergunta geral agora para vocês. Todo mundo, acho que isso é até comum, né? O grande desafio, principalmente quando a gente fala de futebol, é como que a gente consegue manter as novas gerações interessadas no jogo, participando das transmissões, assistindo às transmissões com atenção, né? O Gui falou sobre a briga pela atenção, a grande briga pela atenção que a gente vive hoje. Então eu queria ouvir de cada um de vocês a visão de vocês. Como que a gente faz para atrair essas novas gerações para assistir partidas de futebol? E aí eu vou começar pelo Bernardo. Bernardo, você aí com essa sua experiência de Campeonato Paulista, um monte de inovação, como é que você vê, cara? Qual que é a visão da Federação Paulista hoje para que esse produto continue sendo interessante nesse mar de opções que a gente tem hoje para assistir? E principalmente para o jovem, né? Que ficam tanto quanto mais distraído ou com mais possibilidades do que nós não tão jovens, né? Acho até citar aqui o Flamenguinhos, que o Caetano falou no começo, eu acho que é um trabalho fantástico que o Flamengo fez, de olhar para o torcedor criança, né, no caso criança, e conectar com um torcedor novo, né? A gente fez com o YouTube, né? A gente fez um trabalho com a Turma da Mônica também, no Paulistão, tentando conectar, né, o Cebolinha palmeirense, enfim, tentando conectar a turma mais nova com o Paulistão também, por meio de
um ativo, porra, mais consolidado que a Turma da Mônica para criança, assim, eu realmente não conheço, assim, aqui no Brasil, e que tem um canal super relevante também no YouTube. Então, acho que criar um ambiente de ecossistema. Eu falo, a gente tinha uma pesquisa da Datafolha de 2019 que apontava que a idade média do torcedor paulista é em torno de 45 anos, né? E o desafio nosso realmente era, a gente não quer perder o torcedor de 45 anos, né, idade média de 45 anos, a gente quer ganhar o torcedor ou a pessoa que não é torcedor ainda, que não se forma torcedor ainda, mais jovem. Então, eu acho que esses caminhos que a gente tem feito de estar em ambientes mais naturais para o torcedor, para o mais jovem, para a criança, e o natural é assistir HBO Max pelo streaming, assistir o YouTube pelo celular, e entender uma linguagem diferente. Eu acho que esse é um ponto também super importante, né? Conseguir conversar de uma forma diferente. Para nós, esse é um ponto fundamental. Então, criar uma conexão por meio de linguagem diferente foi um ponto muito importante para a gente. Não foi à toa, por exemplo, que a gente escolheu o Chico dos Impedidos para ser o narrador do YouTube. Não foi à toa porque a gente pensou justamente um cara nativo do YouTube, que já tem uma relação com o torcedor, que gosta, uma pessoa que gosta do futebol, que já convive ali dentro do YouTube. Então, acho que tem uma série de mecanismos para se fazer, e acho que os detentores de direitos, nós, né, clubes, como o Flamengo tem feito, a gente, federação, os clubes aqui paulistas, criar conexões mais diretas com o torcedor mais jovens a partir dos ativos que a gente tem, né? E a gente tem ativos que são matadores, o futebol ao vivo é matador, e com a linguagem mais adaptada para esse tipo de torcedor. Acho que esses são alguns caminhos que a gente tem apontado. Caetano. Concordo plenamente. A gente, como o Bernardo falou do Flamenguinhos, né? A gente não só tem o Flamenguinhos para ter ali aquele contato direto, mas também a gente usa. Então, todos os vídeos dos Flamenguinhos têm algum ídolo ou tem algum mote com ídolos. Um dos vídeos, por exemplo, foi o Sítio do Galinho, que ele contava todos os jogadores de 81 e por aí vai. A gente sabe que a resposta não é imediata, a gente sabe que não vai aumentar a nossa percepção de rejuvenescer a nossa torcida, mas o caminho que você une o ídolo atual que joga na quarta e domingo com o conteúdo que a jovem criança consegue se identificar, e aí você leva para o estádio, né? Então a gente leva para o estádio os mascotes, leva para o estádio. Ali a gente consegue ter o evento no físico com a percepção de durante um tempo para trás ele está familiarizado com aquilo. Então, claro que a gente tem muitas outras faixas etárias a cobrir. O esportes ajuda muito nesse lado, associando basicamente a marca, não ao comportamento, não ao tipo de compra, mas a gente vai tentando cobrir de todas as formas, mas aliando o ídolo do dia, né, da semana, do campeonato, ao conteúdo que a gente já tem. Gui e Fábio, rapidinho para dar tempo. Vamos lá. Não, Vai, Gui. Eu ia só falar sobre o exemplo da Nickelodeon com a NFL, né? Acho que é um exemplo bem clássico e que certamente foi inspiração ali para o Bernardo e time no Paulistão Play. Uma experiência interessante da gente ali na Twitch, quando a gente levou lá para o estagiário fazer as transmissões, não fazia sentido eu levar com a nossa narração. Então, quando você vai para essas novas plataformas, é muito importante falar na língua da plataforma. E aí o que a gente fez de legal é que havia uma interação. Então, no intervalo, o estagiário entrava na nossa transmissão e vice-versa. Então, a gente conseguiu colocar o Sandrinho, ídolo do futsal, em contato com o público lá do estagiário, que não fazia a menor ideia quem era o Sandrinho, e aí foi uma experiência bem interessante. Então, acho que quando a gente vai para essas novas plataformas buscar novo público, é falar a língua que é falado lá. É isso aí. Bom e ruim de fazer painel assim com a gente. Aqui a gente mais ou menos não pensa igual, não dá para brigar. Eu estava torcendo para alguém ter uma opinião diferente aqui. Mas
Eu acho que o legal é isso, é entender o comportamento do consumidor em cada plataforma. O mesmo cara, eu quando vou no TikTok quero ver uma coisa, eu quando vou no YouTube quero ver outra, eu quando ligo a televisão quero ver outra. Então não é outro consumidor, é o mesmo consumidor, e a gente muda o nosso comportamento quando a gente vai de uma plataforma para outra. E entender o que o consumidor quer em cada plataforma, em cada momento, quando o time dele ganha, quando o time dele perde, quando ele quer zoar o amigo, quando ele quer ver um meme, quando ele quer ver os highlights. Entender esse comportamento é o que te faz ser relevante. E ser relevante é a única maneira de brigar pela atenção num mundo onde você está disputando atenção com o Free Fire e com um monte de outras coisas, e com o Spotify. Com a Anitta. Né? Com a Anitta, com todo mundo. As pessoas têm pouco tempo livre para fazer as coisas e elas vão gastar o tempo dela com o que for mais relevante. E a gente saber que, antigamente, com TV aberta, você conseguia moldar o comportamento das pessoas com o formato que você entregava, e era aquele formato que as pessoas se adaptavam. Hoje não dá mais tempo. Hoje a gente tem que entender esse comportamento antes e a gente se moldar o nosso conteúdo porque as pessoas esperam. Eu tenho meu filho de 10 anos, é fanático por futebol, ele não gosta muito de ver o jogo inteiro, então não adianta eu forçar ele a ver o jogo inteiro, mas ele adora acabar o jogo e ver todos os highlights, todos os jogos. Esse é o comportamento dele. Se a gente não tiver um produto para ele, outra pessoa vai ter, e ele vai deixar de ser nosso consumidor para ser o consumidor de outra pessoa. Então, acho que entender essa rapidez de adaptação é importante e deixar os mais jovens trabalharem por nós, porque a gente já está ficando velho. 80% dos conteúdos que a gente faz eu acho ruim, mas a gente não faz para mim o conteúdo, então tá tudo bem. A gente aqui Pessoal, a gente gerenciou o TikTok de algumas, da própria Série C, né, do time Brasil ali dos Jogos Olímpicos, e a gente trouxe TikTokers para fazer o conteúdo, porque não fazia sentido nenhum a gente tentar determinar o que estava lá. Né? Querer dar uma opinião séria, os caras vão te humilhar. Moleque de 18, 20 anos voando na plataforma, editando, que parece impressionante. pessoal, cara, acho que a gente poderia ficar umas 3 horas aqui. Se tivesse um shopping, então daqui a pouco já emendava pré-jogo da Champions aí, todo mundo feliz. Enfim, queria agradecer muito a participação de vocês. Só deixar uma mega provocação aí, que caberia um outro painel sobre isso, sobre a última coisa que o Fábio falou. Estamos caminhando para um momento onde os highlights vão ser mais caros que os direitos ao vivo por conta dessa briga pela atenção e pelo fato das novas gerações quererem assistir mais os conteúdos quebrados do que inteiros. Então, fica a dica aí para um próximo debate entre nós e tal. Depois, de repente, vou criar um canal no YouTube meu, a gente leva a audiência para lá e te reparte depois os lucros aí também. Obrigado a todos. No RFP da Comebol já tem direito de highlights, confere. É verdade, já tem o pacotinho de highlights. Já tem o pacotinho de highlights na RFP da Comebol, já tem o pacote de highlights. Mas para quem gosta de ver jogo inteiro, por favor, Champions League agora. E hoje à noite, no perca o Troféu Brasil, Stephanie Baldutini baixou 5 segundos o tempo dela e está brigando por uma vaga no Mundial. Vale a pena. Vamos embora, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Gui, Bernardo, Caetano.